Eu acho que a característica principal da linguagem do cinema brasileiro nos anos 70, quer dizer, tem duas coisas a considerar. A primeira delas é que houve um tipo de filme que foi muito feito em resposta ao tom da propaganda institucional lançada pelo governo. Quer dizer, esse tipo de linguagem muito pouco racional, muito emotiva, muito colocada num nível de que você se relacionasse com o filme dentro de uma relação bem sensorial mesmo, bem irracional. Quer dizer, isso foi uma coisa provocada, em parte, por uma resposta ao tipo de institucionalização proposta nos pequenos filmezinhos lançados pela ERP no governo. E houve, evidentemente, essa primeira linguagem foi um tipo de linguagem que não chegou a responder exatamente a essas propostas de narração feitas pela propaganda institucional. E, paralelo a isso, houve uma outra proposta, que me parece a mais consequente, que foi exatamente a de tentar traduzir em termos cinematográficos, o que já era uma coisa que vinha da década de 60, umas certas formas de representação da sociedade brasileira, que eram feitas pelas camadas populares, e de tentar representar essas fórmulas de maneira mais direta possível, de modo a que elas dessem diretamente mesmo o meio de construir a cena, o meio de interpretar a sociedade, o meio de interferir no modo de comportamento da câmera, dos atores, de contar uma história do ponto de vista realmente popular. Esse me parece o tom de filme o mais importante. Ele se localiza, de uma parte, na produção de filmes de ficção, de longa-metragem, e se localiza também numa parte que apenas chegou ao público no final da década, nesses últimos anos, que foi na produção de filmes documentários de curta-metragem que circularam durante longo tempo apenas em sessões especiais, em cinematecas ou em cineclubes. É muito difícil a gente poder resumir, assim, em 2 ou 3 títulos, o que teria sido de mais importante na década. Mas me parece que se a gente procura um modelo que possa ser utilizado como um modelo mais significativo, não só no que diz respeito ao filme como um filme acabado, ou aos filmes como filmes acabados assim mesmo, em si mesmo, mas sim como um modelo capaz de ser aplicado a outros filmes e de ser tomado e retrabalhado como alguma coisa que possa colaborar para a criação de uma linguagem cinematográfica nova, aí eu prefiro ficar com os filmes do Nelson Pereira, especialmente o Amuleto de Ogum e o Tenda dos Milagres, que me parecem duas tentativas de transpor para o cinema uma forma de pensamento popular baseado no fato de que o popular produz ele mesmo uma forma de cultura autêntica, autônoma, independente, com força de expressão própria. E que a gente, enquanto brasileiro, enquanto gente que faz cinema, enquanto gente que pensa o país, tem condições de pensar melhor e de se expressar melhor na medida em que a gente consiga se relacionar culturalmente com essa forma de cultura que, na realidade, é aquela que tem menores condições de expressão no quadro cultural brasileiro. Eu tenho a impressão de que uma coisa que se deve levar em consideração quando se vai analisar a produção cinematográfica brasileira é o tipo de filme estrangeiro que chega ao Brasil. O tipo de produto que o espectador brasileiro, em média, está vendo. A gente sabe que existe uma pressão econômica muito grande, mas existe também uma pressão formal, uma pressão de fazer a cabeça do espectador. Então, nesse sentido, me parece que a produção estrangeira que chegou ao Brasil na década de 70, nesses últimos anos, é uma produção voltada para uma preocupação de se relacionar com o público, já nem mais pela emoção, mas pelos sentidos, pelo sensorial. Quer dizer, o som exagerado, a imagem de proporções exageradas, as características técnicas muito exageradas. E que isso marcou muito a produção cinematográfica em todo o mundo, e particularmente entre nós nesse período. E que o que se tem feito em termos de cinema é ou no sentido de tentar reproduzir em termos nacionais essa forma de narração, ou é de se opor em termos nacionais a essa forma de narração com uma produção mais racional, digamos assim, onde a emoção não esteja desligada da razão. Então eu creio que não podemos falar numa forma que seja dominante sobre as outras, num estilo que se tenha imposto sobre as outras e que seja mais significativo do que os outros, mas o que a gente pode encontrar na produção agora e como uma espécie de sinal para o que vai se fazer daqui por diante, é um tipo de filme, ou tipos de filmes que vão se dividir entre uma exposição que case a razão e o sentimento e um outro tipo de exposição que procure dominar o espectador ou se relacionar com ele quase que exclusivamente através dos sentidos.